A carta do além. Já ouvimos falar de mensagens sombrias, mas imagine receber uma correspondência com o remetente identificado como inferno, tormento de almas. O que você faria diante desse enigma? Seguiria os conselhos macabros contidos na carta? Consideraria suas palavras com seriedade? Essa é a intrigante narrativa que envolve o homem rico na parábola de Jesus. Jesus, conhecido por suas parábolas, utilizou esse método para transmitir sabedoria e perspectivas sobre a vida que seus discípulos deveriam adotar. Suas histórias, mesmo sendo breves e simples, eram profundas, provocando reflexões intensas. Optou por essa abordagem, permitindo que as pessoas se conectassem com os personagens das narrativas. Um dia, sua narrativa tomou um rumo inusitado. Havia um homem rico que se vestia luxuosamente, celebrando a vida em esplendor todos os dias. À sua porta jazia um pobre chamado Lázaro, desejando apenas as migalhas que caíam da mesa do opulento. Até os cães vinham lamber suas feridas. Lucas 16, verso 19 ao 21, Bíblia amplificada. Naquela cultura de festividades escassas, a opulência do homem rico era inegável. Contudo, sua atitude em relação a Lázaro era de ignorância e desprezo. Dois homens, a meros metros de distância diariamente, mas separados por um abismo como o mar. Lázaro, cujo nome significa Deus é a minha ajuda, era ignorado pelo homem rico, mesmo os cães mostrando mais compaixão ao lamberem suas feridas. Em uma reviravolta macabra, a morte visita ambos. O mendigo morreu e seus anjos o levaram para o seio de Abraão, enquanto o homem rico, após a morte, foi sepultado no Hades, atormentado e avistando Abraão e Lázaro ao longe. Lucas 16, verso 22 e 23, Bíblia amplificada. A morte, a grande equalizadora, honra Lázaro com anjos conduzindo-o ao paraíso. Enquanto o homem rico, embora enterrado com pompas, carece de guias angelicais e encontra-se em um lugar de tormento. Embora vivessem próximos, suas realidades eram antagônicas. Enquanto o rico experimentava miséria e dor, Lázaro desfrutava do conforto na presença de Abraão. Tormentos sem fim, além da imaginação, ecoavam no Hades. Nesta história, Jesus revela um lugar dual. Hades, o abrigo dos mortos. Um destinado à agonia, o outro à consolação, o seio de Abraão. Duas regiões distintas em um mesmo local sombrio. A súplica do homem rico ecoa sombriamente. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água para refrescar minha língua, pois estou em tormento neste fogo. Abraão responde: Filho, lembre-se de que em sua vida recebeu conforto enquanto Lázaro sofreu. Agora ele é consolado e você está em tormento. Entre nós um abismo intransponível impede a passagem. A linhagem de Abraão não protegeu o homem rico. Implorando por alívio no fogo, ele recebe a lembrança de suas escolhas terrenas. Enquanto Lázaro é consolado no paraíso, o homem rico enfrenta tormentos severos, separados por um abismo intransponível. Essa narrativa provocativa ressalta que as escolhas terrenas moldam destinos eternos. Não é status social ou herança que determina a posição na vida após a morte, mas sim a resposta à misericórdia divina. Uma advertência sombria para reconsiderarmos nossas prioridades, enquanto ainda há tempo. Da agonia que o aguardava na vida após a morte, o homem rico agora implorava a Abraão. O fato de o homem rico ser próspero não era a razão de seu tormento. A verdadeira razão residia em uma vida vazia de amor e confiança em Deus, algo evidenciado por suas ações. Ele pleiteava: envie Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua. Mesmo na vida além, o homem rico ainda se considerava em um nível superior a Lázaro, a quem via como seu servo. Isso demonstra que sua sensação de entitlement e posição na vida não mudou. Seu desejo permaneceu, mas sua capacidade de satisfazer esses desejos foi retirada, tornando-se uma agonia para ele. Entre eles, uma grande fenda foi fixada, impedindo qualquer passagem. Embora o homem rico pudesse ver e comunicar-se com Abraão, estavam distantes, separados por um abismo. Suas vidas estavam destinadas a seguir caminhos muito distintos a partir desse ponto. Preocupado com seus irmãos, o homem rico apela a Abraão: Pai Abraão, eu te imploro, envie Lázaro para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que ele os advirta solenemente,
para que não venham a este lugar de tormento. Abraão responde que eles têm as escrituras de Moisés e os escritos dos profetas, aconselhando-os a ouvir. O homem rico insiste que, se alguém dos mortos os advertir, eles se arrependerão. No entanto, Abraão revela uma verdade mais profunda. Se não ouvirem as escrituras e os profetas, também não serão persuadidos, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. O rico reconhece a necessidade de arrependimento para seus irmãos, mas ele mesmo não segue o exemplo. Erroneamente, acredita que o testemunho de alguém ressuscitado teria mais peso do que a palavra escrita de Deus. Abraão sabia que isso não seria suficiente, pois quem não acredita nas escrituras e nos profetas não seria persuadido, mesmo diante de um ressuscitado. Nessa história, Jesus destaca a fragilidade de confiar em sinais para conduzir as pessoas à fé. É fácil pensar que um sinal espetacular seria suficiente para compelir a crença, mas o que verdadeiramente gera a fé para a salvação é ouvir a palavra de Deus. A mensagem é clara. Confiar na revelação de Deus por meio de sua palavra é mais poderoso do que qualquer sinal extraordinário. Em certo sentido, o homem rico na parábola de Jesus contrasta vividamente com os fariseus e outras autoridades religiosas da época. Ele viveu uma vida de excessos e prazer, enquanto os fariseus eram conhecidos por sua rigorosidade, disciplina e autocontrole extremo. Contudo, ambos negligenciaram os necessitados ao seu redor, tratando-os com desdém. Esta história destaca a importância de mostrar empatia e cuidado pelos necessitados, revelando a ausência de amor no coração do homem rico. A narrativa ressalta a necessidade de se preocupar e cuidar daqueles que precisam. A atitude do homem rico em relação a Lázaro revela a falta de empatia e amor, uma vez que o espírito do amor é parte da natureza de Deus. O verdadeiro homem de Deus, impelido pela natureza divina, estende a mão não por compulsão externa, mas porque a essência de Deus o impulsiona a fazê-lo. Mesmo além da morte, o homem rico não esqueceu sua família, demonstrando que suas memórias não foram apagadas. Contudo, sua atenção estava agora voltada para impedir que seus entes queridos enfrentassem o mesmo destino de tormento que ele experimentava. Como responderemos a essa história, agora que ela nos chega através de Jesus? Mesmo após a transição para a vida que se estende além, está claro que o homem rico não esqueceu seus familiares e continuou a se importar com eles. Suas memórias não foram apagadas, nem foi concedida uma nova consciência para substituir a antiga. Agora, o rico se preocupava com o destino eterno, algo que antes o deixava indiferente, tanto para si mesmo quanto para os outros. Se pudesse ir pessoalmente a seus irmãos, certamente o faria, mas parecia ciente de que isso era quase impossível. De fato, ele nem mesmo perguntou sobre a possibilidade. A Sagrada Escritura, se não estiver nas mãos de Deus, é suficiente para trazer você à fé em Cristo. Se um anjo do céu, se os santos da glória, se Deus próprio descerem à terra para pregar a você, você continuará descrente e não abençoado. O homem rico se apegava à vã noção de que o testemunho de alguém ressuscitado teria mais peso do que a palavra escrita de Deus. Mas mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, não seria o suficiente para convencê-los, pois se não acreditam na palavra de Deus, nem mesmo um ressuscitado os persuadiria. O rico reconhecia a necessidade de arrependimento para seus irmãos, mas sua própria falta de fé o impedia de seguir esse exemplo. As Escrituras já contêm muitas referências a julgamento e inferno, e aqueles que não desejam ouvir mais permanecem indiferentes, mesmo que a mensagem venha do além. Mesmo quando Jesus ressuscitou dos mortos, muitos não acreditaram. Além disso, um homem chamado Lázaro retornou dos mortos, e os líderes religiosos não acreditaram nele. Nesta história, Jesus destaca a fraqueza de confiar em sinais para conduzir as pessoas à fé. É fácil pensar que, se as pessoas vissem um sinal espetacular, seriam compelidas a acreditar. No entanto, o que verdadeiramente gera a fé para a salvação é ouvir a palavra de Deus. A mensagem é clara. Confiar na revelação de Deus por meio de sua palavra é mais poderoso do que qualquer sinal extraordinário. Jesus quer que seus seguidores percorram esse caminho de preocupação deliberada, consistentemente vivendo nossas vidas com a eternidade em vista. A mente do homem rico
era dominada por suas posses terrenas, sem consideração para como gastaria sua vida após a morte. Quando ouvimos falar de eternidade, significa um retrato de nossas vidas e para onde iremos após nossa morte física. De acordo com a Bíblia, isso será no céu ou no inferno, destacando que nossas ações nesta vida têm consequências eternas. Por mais pobre que fosse Lázaro, ele era um homem piedoso. Após sua morte, ele foi acolhido no céu, enquanto o homem que viveu sem pensar ou consideração por Deus foi para o inferno. Embora Deus queira que sejamos livres, Ele também espera que não vivamos apenas para nós mesmos, perdendo a consciência sobre nosso destino na vida após a morte. Lucas 9, verso 23 diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso expressa a disposição de suportar o que quer que aconteça e seguir a Cristo, acreditando nele, conformando-se com seu exemplo, e, se necessário, sofrendo ou talvez morrendo por causa da fé nele. Pois quem quiser salvar a sua vida neste mundo, eventualmente a perderá através da morte. Mas quem perder a sua vida neste mundo por amor a mim, esse é quem a salvará das consequências do pecado e da separação de Deus. Para Deus, a vida dedicada a agradá-lo levou Lázaro ao céu, e essa deve ser nossa prioridade também. Tudo sobre a vida na terra é temporal. Profissões, habilidades, qualificações educacionais, fé, relacionamentos ou poder. Nada disso significa algo depois que uma pessoa morre, pois iniciaremos uma nova vida na eternidade. A pergunta é: o que Deus dirá a você quando chegar ao seu trono de julgamento? Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Mateus 12, verso 36 e 37. A escolha de se arrepender é agora. A verdade é que não há arrependimento no inferno. O único tempo que temos é agora, enquanto estamos aqui na terra. Na história que Jesus descreveu, o homem rico teve subitamente um coração arrependido no inferno.